Oi pessoal, meu nome é Michel Modesto, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no quadro Assassinos de hoje, eu vou contar para vocês a história do serial killer mais famoso de todos os tempos. E se você não conhece a história dele, tenho certeza em que em algum momento da sua vida você já ouviu falar sobre Jack o Estripador. Mas antes de contar a história dele, eu peço para vocês já se inscreverem no canal, para me deixar o likezinho aqui no canal e ativar as notificações, porque tem muito conteúdo bacana para vocês. E sem mais delongas, e se você tem estômago para assistir, roda a vinheta. O ano era 1800. Londres era o grande centro comercial do mundo, que estava vivendo o auge da influência econômica e cultural até o momento. E era comandado por ninguém menos do que a Rainha Vitória, que era idolatrada pelo seu povo. Contudo, essa linda história mudou de percurso em 1888, quando várias mulheres começaram a ser assassinadas brutalmente e ninguém sabia a identidade do assassino, deixando o país aterrorizado e as autoridades e a polícia em grande estado de alerta. Surgia aí o mais famoso pseudônimo da história do mundo, chamado Jack o Estripador. Então, esse suposto assassino ficou tão famoso que acabou virando um fenômeno cultural na região de Whitechapel, onde os crimes aconteceram. E por isso abriu espaço para as pessoas fazerem várias obras fictícias sobre ele. Cada pessoa dizia que ele era uma pessoa diferente, retratava ele como uma pessoa diferente. Algumas pessoas diziam que ele era um homem loiro, muito elegante, com roupas muito finas. Outras pessoas diziam que ele andava de cabelo preto e que se vestia igual um mendigo. Então, pelo fato de ninguém saber quem ele realmente era e como ele atacava, abriu espaço para todo tipo de especulação. A mídia local, então, se aproveitou disso em benefício próprio, para ganhar dinheiro através dos jornais que se vendiam com essas notícias. Isso faz com que a gente pense que pode ser uma pessoa da mídia que estava cometendo esses assassinatos. Hoje em dia, na atual saga de jogos Assassin's Creed, Jack é retratado como uma pessoa, como um homem que perdeu a mãe e quer se vingar do mundo. Já nos livros, ele é retratado como uma pessoa que tem uma doença mental e que quer simplesmente sentir adrenalina ao enfrentar as autoridades. Que é uma coisa muito absurda, né? Por que uma pessoa mataria outras mulheres da mesma maneira somente para chamar a atenção da mídia? Hoje em dia, isso pode até acontecer, mas naquela época, em 1800, isso era uma coisa bem improvável. O fato é que em todas as histórias, Jack Stripador é retratado como um homem que sai à noite e mata mulheres com facadas na garganta, depois abre o abdômen e retira todos os órgãos. Esse era o principal modus operandi dele agir. Nesse ano de 1888, o que se sabe é que 5 mulheres foram mortas da mesma maneira. E existiam outros casos, porém, nesses casos, de acordo com a investigação, a pessoa que cometeu esses crimes, ela tinha conhecimento sobre cirurgia e anatomia humana. O mais interessante também é que em setembro e outubro de 1888, a imprensa começou a receber cartas supostamente escritas pelo Jack Stripador. E o mais aterrorizante é que em uma dessas cartas possuía metade de um rim humano. A suspeita era de que, com certeza, era de uma das vítimas, que ele retirou o rim da pessoa e mandou, justamente para a mídia saber que era ele que estava escrevendo essas cartas. Porém, nada disso foi provado. Além disso, alguns relatórios apontam que o assassino teria matado outras 6 pessoas, totalizando aí 11 vítimas no total. As 5 vítimas de Jack Stripador são conhecidas como as 5 canônicas. Foram elas Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. O que todas elas tinham em comum? Todas eram prostitutas. E apesar das intensas investigações das autoridades, o pseudônimo Jack Stripador nunca foi revelado. A identidade dele jamais foi descoberta. E esse nome Jack Stripador foi dado pela imprensa para atrair o público, para prender a atenção do público. E o mais interessante dessa história é que existiram suspeitos clássicos, mas que não tiveram
nenhuma punição por falta de evidências. Foram eles Robert Mann, que trabalhava na região de Whitechapel, no necrotério da cidade, e era ele que fazia a autópsia nas vítimas. Então tá aí um suspeito, né? Uma pessoa que entende de autópsia, que abre corpos, poderia sim ter sido Jack Stripador. Outro suspeito também foi Karl Fegman, um marinheiro alemão que estava na região, que tinha desembarcado e adorava sair com prostitutas. Anos depois, quando a história do Jack Stripador deu uma acalmada, descobriram que esse marinheiro matou uma das prostitutas. E por incrível que pareça, gente, até a realeza entrou nessa lista de suspeitos. O príncipe Alberto Vitor, neto da rainha Vitória, também foi suspeito porque ele adorava frequentar os bordéis da cidade. Mas como era da realeza, essa suspeita logo foi abafada porque ninguém queria um escândalo acontecendo na família real. Atualmente, gente, existem mais de 100 pessoas na lista de suspeitos de serem o Jack Stripador, mas nenhuma prova concreta. Há algum tempo foi cogitada a hipótese que Jack Stripador poderia ter sido uma mulher. Só que naquela época as autoridades não acreditavam que mulheres poderiam cometer tais atrocidades porque não tinham forças, porque não eram ouvidas. Porém, existe uma mulher, foi a Lizzie Williams. Ela era esposa de um dos médicos da família real. E ela não podia ter filhos. Então, foi cogitada a hipótese dela ser uma suspeita porque queria se vingar das outras mulheres, principalmente das prostitutas, porque podiam ter filhos. E o mais interessante é que 3 das vítimas do Jack Stripador tiveram seus úteros removidos. Né? Então, está aí mais uma ligação. O fato é que até os dias de hoje, nenhuma prova concreta foi encontrada e não se sabe quem foi o Jack Stripador de verdade. Porém, as investigações nunca terminaram. Eu tenho várias hipóteses. Poderia ser uma pessoa da imprensa que queria chamar atenção para si. Poderia ter sido realmente essa mulher, ou poderia ter sido uma seita de pessoas. Como foi descrito, várias pessoas tratavam Jack como uma pessoa diferente. Uns diziam que ele era bem arrumado, outros mendigos. Então poderia sim ter sido uma seita de pessoas e que cada hora uma pessoa cometia esses assassinatos da mesma maneira para poder eles acreditarem que era uma pessoa só. E, enfim, várias hipóteses aí são cogitadas. E eu queria saber de vocês. Claro, se vocês têm alguma hipótese, se vocês têm alguma coisa mais concreta, vocês podem colocar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de curtir esse vídeo e de ativar o sininho de notificações, porque ainda tem muito conteúdo bom para trazer para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, pela preferência e até o próximo Conto de Terror.